Fala galera! Então, bem-vindo de voltas aí. Hoje a gente vai inicializar o jogo da cobrinha. Hoje a gente vai montar a tela, né? Montar alguns arquivos aí. E vamos baixar. Vamos começar. A gente vai começar do zero, tá? Vou começar junto com vocês aqui. Eu vou abrir uma nova pasta porque eu vou usar o Visual Studio Code. O Visual Studio Code exige que você tenha uma pasta para você guardar seu projeto. Então eu vou abrir uma pasta aqui e eu vou colocar o nome de cobrinha, porque é aqui que eu vou guardar o jogo, tá? Você pode colocar jogo da cobrinha, o que vocês quiserem. O nome da minha pasta aqui vai ser cobrinha. Dá um nome para sua pasta aí. Eu vou colocar esse link aqui, é o link das pastas que a gente vai baixar agora, tá? Da pasta som e imagens. Só para me organizar aqui, eu vou jogar esse link aqui dentro, tá? Beleza? Aqui dentro não tem nada, ó. Só tem o link da... Isso aqui é coisa minha, tá? Esquece esse negócio aqui, vocês não vão usar. Bom, então vamos lá na internet. Aí embaixo da descrição do vídeo tem um link que a gente vai cair. Se vocês clicar nesse link, vocês vai cair aqui, ó. É no meu Google Drive aqui, ó. Eu vou disponibilizar uma pasta. Essa pasta aqui tem a pasta IMG e pasta sons, tá? Então vocês vão pegar e vão clicar nesse botão aqui, ó. Fazer o download. Ele vai fazer o download dessa pasta. Eu vou colocar na minha área de trabalho para vocês conseguirem ver isso aqui. Então eu vou colocar aqui a área de trabalho. Pronto, baixou, não precisa mais disso. Tá aqui, ó. Então abaixei aqui. O que vocês vão fazer? Botão direito, extrair aqui, ó. Então ele extraiu essa pasta aqui, né? Essa aqui você clica e aperta delete e joga fora, não precisa. Aqui dentro tem as duas pastas que a gente vai usar que eu mostrei no vídeo 1, que é a pasta IMG, que é as imagens, só tem duas, é o fundo e o bloco. Esse fundo aqui, ele tá maior do que o que a gente vai usar, mas não tem problema não. E o bloco, então a gente vai usar as dimensões desse bloco aqui para a gente fazer nossa tela. Ó. Esse bloco ele tem 30 de largura e 30 de altura, beleza? E também tem a pasta de sons, que é os sons que eu mostrei lá na primeira parte, né? Então nós temos aqui a música quando a gente inicializar o jogo. Nós temos aqui o som de mover. Então a gente vai, conforme for movendo, o som de comeu, quando a gente comer a maçãzinha, né? E quando a gente bater na parede vai ter um som também, beleza? Então eu vou disponibilizar essas duas pastas. O que vocês vão fazer? Então vamos lá de novo. Dois cliques aqui, ó, ela vai abrir, vocês vão selecionar essas duas, tá? Apertar aqui, ó, botão direito, copiar. Aliás, coloca aqui, ó, recortar, cadê? Cortar aqui, ó, cortar ou Ctrl mais o X. Ctrl X ele recorta também. Vem dentro da pasta da cobrinha e botão direito, colar. Ou seja, vocês vão colocar essas duas pastas aqui dentro no nosso projeto. Ou então vocês vêm aqui e dão um Ctrl V. Ele vai colar. Então, aqui ficou uma pasta vazia, né? Deixa eu mostrar de novo. Então aqui agora ficou uma pasta vazia que a gente recortou. Essa pasta aqui também pode selecionar e jogar fora, delete. Então a gente só tem o jogo da a pasta cobrinha com a IMG e sons. Isso aqui é coisa minha, tá? Esquece isso aqui. Dentro de vocês só vai ter isso aqui, ó. IMG e sons, beleza? Então agora eu vou lá no Visual Studio Code que eu vou abrir essa pasta. Aqui, ó, arquivo, abrir pasta. Ele vai procurar aqui, eu vou vir aqui ao ambiente de trabalho, cobrinha. Selecionar essa pasta. Beleza, então aqui, ó, eu tô dentro da pasta cobrinha aqui, ó. Deixa eu dar um espacinho aqui. Tô dentro da pasta cobrinha. Aqui dentro eu tenho a pasta IMG e a pasta sons, né? Então eu tenho aqui a pasta de imagens e as pastas de sons. O que eu vou fazer é clicar nesse botão aqui para abrir um novo arquivo. Então eu vou abrir dois arquivos. Então vamos lá. Aqui, ó, muito cuidado isso aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Quando eu abri um novo arquivo, essa setinha tava para baixo, igual essa daqui, ó. Significa que eu tô dentro dessa pasta, ó. Essa pasta aqui que estava aberta. Então ele está tentando criar um arquivo dentro da pasta sons. Não quero isso. Vou clicar aqui fora, fechar isso aqui, ó. Clicar aqui fora e vou vir aqui na cobrinha, ó. Então só a cobrinha pode estar para baixo aqui, tá vendo? Selecionada. Aí você clica aqui embaixo, ó. Clica aqui embaixo. Só a gente está dentro da cobrinha, tá vendo? As outras estão fechadas, ó. Então aqui sim, você vai abrir um novo arquivo, ó. Tá vendo? Ela não abriu dentro aqui. Aqui vai ser o nosso arquivo principal. Vocês podem escrever main. Eu costumo colocar a principal, tá? Que é o arquivo principal do meu jogo. .py. Não pode ter que colocar a extensão py, que é do Python. Tá? Então vou abrir o arquivo principal. Ele criou o meu arquivo principal, ó.
E eu também já vou criar um arquivo que é o arquivo de configuração do meu jogo. Então vou abrir um arquivo chamado config.py. Eita, nós. Dei outro ponto aqui. config.py. Então eu tenho o arquivo principal e o arquivo config. Beleza? Aqui dentro do meu projeto. Beleza. Então no config, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer dentro do config. Eu vou criar aqui duas variáveis, que é a largura da tela e a altura da tela. Só que essas telas, elas vão ser na medida exata do meu bloco. E eu falei que o bloco tem 30 por 30. Então, vou colocar aqui, ó, caps look. Então, eu vou colocar aqui o bloco, a medida dele vai ser 30, porque eu vou fazer a minha tela a partir desse bloco, da medida desse bloco. 30 de largura e 30 de altura. Por que que essa variável, ela tá em caixa alta, né? Tá tudo em maiúsculo. Se vocês parar o mouse aqui em cima, eu criei uma constante, ó. Tá? Uma constante significa que a gente não pode modificar essa variável. Então, quando vocês quiserem mexer aí num projeto com várias pessoas, né, a pessoa vai vir aqui e vai ver, olha, essa variável aqui, ela está em caixa alta, então essa variável, em hipótese nenhuma, ela pode ser modificada porque vai bugar todo o jogo, tá? Ele vai parar o mouse e vai falar, isso aqui é uma constante, é uma variável constante, então a gente não pode modificar ela em hipótese alguma, só por causa disso. Bom, vamos lá. Então, eu vou criar aqui a largura da tela. A largura da tela vai ser 10 vezes o bloco, tá? Então vai ser 10 vezes o bloco. O que que vai acontecer? 10, vai ser 10 vezes 30, né? Então a largura vai ser 300. E a altura da tela, ela vai ser 20 vezes o bloco, que vai dar 600. Beleza? Por enquanto só isso. Depois que a gente for criando mais coisas, a gente vai vindo aqui. Ah, vou criar aqui, ó, o título. O título da minha tela vai ser jogo da cobrinha. Jogo da cobrinha. Eu também já vou definir o FPS do meu jogo. Então meu jogo vai rodar a 60 frames por segundo. Beleza? Por enquanto acho que é só isso. Então vamos lá no arquivo principal, que nós vai pegar esse arquivo config e exportar tudo para dentro dele. Eu falei para vocês que a gente iria usar classe, tá? Então a minha tela, a gente vai usar a partir de hoje, eu vou fazer jogos usando classe, tá? Porque eu fiz o jogo do Tetris e o jogo do Tetris e o jogo Arkanoid. A gente não usou classe para fazer a tela. E aí, só que a gente começa a criar muita coisa aqui e vira uma salada só. Então, para deixar organizado, a gente vai usar a classe hoje. Então, vou colocar aqui, ó, tirar o caps look, vou importar o Pygame, porque a gente vai usar muita coisa de dentro do Pygame, né? E já vou dar aqui já vou logo criar uma classe aqui, ó. Class. O nome dessa classe vai ser jogo, tá? Ela não vai herdar de ninguém e eu vou criar um método construtor aqui, ó. Underline, underline, init, underline, underline. Eu não vou explicar isso aqui porque eu vou deixar o vídeo já, como eu falei, vou deixar o vídeo já para vocês aprenderem sobre classe, tá? Se vocês não sabem mexer com classe, volta no vídeo 3, tá? Então vou colocar o self aqui. E o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa quando eu rodar instanciar esse jogo, eu vou dar os inits que eu preciso. Eu preciso inicializar o Pygame, então vou colocar aqui, ó, pygame.init. O que mais que a gente precisa configurar quando a gente rodar essa classe? Eu preciso criar uma tela, então vou colocar aqui, ó, a tela, vou colocar self, né? self.tela vai ser o que? pygame.display.setMode. Com isso a gente cria uma tela. E aqui eu vou passar a largura, eu preciso aqui da largura e da altura da tela, certo? A largura e a altura a gente definiu no arquivo de configuração. Então vou colocar aqui, ó, aqui em cima, eu vou importar tudo do arquivo config. Então vou colocar aqui, ó, from config, ou seja, do arquivo config, eu quero que importe tudo, tá? Não precisa passar config.py, que não vai dar um erro, né? Ele já sabe que quando você importar vai ser de um arquivo externo. Então ele vai procurar esse arquivo no seu projeto. Então eu vou colocar aqui, ó, do arquivo config, import asterístico, que significa que eu quero que importe tudo. Então ele vai importar tudo aqui, ó, todas essas constantes. Então, como eu preciso da largura e altura, e eu estou importando tudo, então quando eu colocar aqui, ó, por exemplo, largura da tela, ele já identifica, ó, largura da tela.
porque ele sabe que está vindo do config. Largura da tela, ó, quando eu colocar um A, Alt, ó lá, ó, ele, ó, nesse projeto aqui, como a gente importou tudo, tem a altura da tela que está vindo do config. Então aqui eu já criei a minha tela. Então eu vou mudar agora o título da tela. Vou colocar aqui, ó, pygame.display.set, ou seja, configura para mim o caption, tá? E aqui dentro ele fala que eu preciso passar um título em formato de string, que é justamente aqui, ó, esse título que a gente criou. Então eu vou passar o título para ele, que está vindo do config lá, ó, título. Beleza? Então o que eu estou fazendo? Ó, configure o caption do display do Pygame. Que display? Bom, quando a gente cria um display com a função setMode, automaticamente o Python já sabe que houve um display criado. Esse display é o display principal. A gente só pode criar um display de cada vez dentro do jogo do Pygame. Só que a gente também consegue criar surfaces para a gente estar usando, né? Se vocês parar o mouse aqui em cima, ele fala que o self.tela é uma surface, uma superfície, que é justamente onde o jogo roda. Só que esse tipo de surface aqui a gente só pode criar uma, mas o Pygame também dá disponibilidade para a gente criar outros tipos de surface, igual essa daqui. Mais para frente a gente vê isso. Bom, isso aqui já define o caption do jogo e eu posso também aqui dentro já criar um relógio, né? Então vou colocar aqui, ó, relógio. Vou criar um relógio, self.relógio. Relógio. O relógio ele vai vir da classe clock, então da pasta Pygame lá dentro tem um arquivo chamado time e dentro desse arquivo tem uma classe chamada clock. A gente sabe que é uma classe porque começa com letra maiúscula, igual a nossa classe jogo aqui, ó. Tá? Lá dentro tem uma classe chamada clock. E lá dentro tem os seus métodos, as suas funções, né, que a gente vai poder usar através desse objeto que a gente acabou de criar. Então perceba que dentro do init, tudo isso aqui é parte de configuração do nosso jogo. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui tudo é configuração. Configurações, né? Configurações. Tudo isso aqui que a gente está colocando dentro do init é configuração, porque quando a gente colocar essa classe dentro do objeto, esse init é chamado automaticamente. O que ele vai fazer? Vai inicializar o Pygame, vai criar uma tela, vai setar o caption e vai criar um relógio. Beleza? Só isso. Agora, então, eu vou criar lá a parte que o nosso jogo roda, tá? Então, vou colocar aqui, ó, def rodar. Vou chamar o nome desse método de rodar. E vou colocar self aqui, ó, self. O que esse jogo vai fazer? Ele vai ser aquele laço while que roda, né, constantemente. While. Então, enquanto for true, enquanto isso aqui for true, o que eu vou fazer? Eu vou pintar a minha tela. Então, vou colocar aqui, ó, self.tela.fill. Vou preencher ela de uma cor qualquer. Vou colocar uma cor aqui porque depois a gente vai tirar, tá? Vou colocar aqui, ó, gray. Beleza? E o que mais que eu tenho que fazer? Dentro daquele laço while lá, chamar o relógio, né, para ele configurar os tickets do jogo, self.relógio. Vou usar a função tick. Então, essa classe clock está dentro do relógio. Então, da classe clock eu estou chamando o método tick dele aqui. E aqui dentro ele pede quantos ticks a gente quer passar. Aqui eu vou passar o FPS que a gente configurou, que é 60 frames por segundo, tá? Então, nosso jogo vai rodar a 60 frames por segundo. Frames são imagens. Então ele vai rodar 60 imagens por segundo. Beleza? O que a gente precisa mais? A gente precisa também daquele loop que verifica os eventos. Então eu vou criar separado de novo. Então eu vou criar uma nova função aqui que ele vai ficar chamando eventos self. Tá? E aqui dentro, o que ele vai fazer? Para cada evento em pygame.event.get, né? Esses eventos vêm em formato de lista, a gente já sabe disso, né? 1, 2, 3 e etc. Então por isso que eu estou usando o laço for.
Para cada evento que está nessa lista, eu vou jogando um de cada vez aqui, na variável evento. Aí eu verifico, olha, se dentro da variável evento.type, o tipo desse evento foi igual a pygame.quit. Se for igual a pygame.quit, opa, pygame.quit. Pygame.quit a gente sabe que é o nome do botão de fechar a janela. Quando a gente clica nesse botão, ele gera um evento. É isso que eu estou verificando, ó. Pegando um evento de cada vez aqui. Aí ele vai verificar, olha, alguém clicou no botão de fechar a janela, houve um evento do tipo fechar a janela? Se sim, então eu chamo aqui, ó, pygame a função quit, que encerra tudo que o init inicializou. E depois eu fecho o Python. Pygame não. Chama a função exit para fechar o Python. Beleza? Então a parte de eventos está pronta. Então o que eu preciso fazer? Chamar toda hora essa função que vai ficar verificando esse loop de eventos aqui para mim dentro do laço while. Então a todo momento eu pinto a tela de preto, verifico os FPS e chamo a função que verifica os eventos. Self.eventos. Eu chamo ela, aí ela verifica todos os eventos e sai dessa parte aqui, dessa função. Verifica os eventos, sai da função. E depois disso, o que eu faço? Venho aqui e pygame.display.set.update. Certo? Pinta a tela de preto, verifica os FPS, chama a função de evento que vai ficar verificando todos os eventos. Depois que sair desse laço for, eu atualizo o display do Pygame. Só isso, olha que legal. Assim fica muito mais agradável e fácil de entender. Porque agora se eu precisar instanciar qualquer coisa dentro do meu jogo, eu venho aqui e crio uma função para instanciar, uma parte para desenhar e assim por diante. Então agora, se a gente rodar, a gente sabe que não vai acontecer nada, né? Não vai rodar. Por que não vai rodar? Porque eu preciso instanciar a classe jogo dentro de um objeto. Então vou aqui embaixo, fora da classe, vou colocar aqui, ó. Jogo vai receber a classe jogo. Certo? Beleza, criei. Quando a gente cria, o init é chamado automaticamente. Então ele vai inicializar o Pygame, criar uma tela, mudar o caption e criar esse relógio. Depois do jogo, eu chamo a função rodar aqui, que ele vai ficar nesse loop aqui de rodar o jogo. Então vou colocar aqui, ó, jogo, ponto, eu quero a função rodar, né, que vai entrar nesse loop while e vai ficar aqui pintando a tela e tal, verificando os eventos, que ele está chamando aqui, ó, verificando os eventos e assim por diante. Então agora a gente tem uma tela. Beleza? Temos uma tela aqui para a gente poder jogar o jogo da cobrinha. 300 pixels de largura e 600 de altura. Eu vou fazer o seguinte, para esse jogo, eu vou colocar aqui um pouco, eu vou colocar 20 por 20 para ele ficar quadrado, porque senão vai ficar parecendo que a gente está jogando Angry Bird aqui. Então na largura da tela eu vou colocar aqui, ó, 20 por 20, tá? 20 de largura e 20 de altura. 20 blocos, né? Vou até arrumar aqui também, ó, que é 600 agora. 600 por 600. Beleza? Então aqui vai ser o nosso jogo, ó. Jogo da cobrinha, ó que legal. Muito bem, só que a gente não vai ter essa tela cinza, né? Porque a gente já tem uma imagem de fundo aqui, ó. Nós temos uma imagem que a gente vai colocar no fundo do nosso jogo. Não apareceu lá, mas a gente vai colocar aqui. Então, na parte de inicializar, eu vou chamar aqui uma parte que vai carregar essa imagem aqui, tá? Então pode ser até aqui em cima mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó, carregar. Aliás, vou colocar aqui, ó, carregar não, vou colocar aqui, ó, essa parte aqui é imagens, certo? Então vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o self.bg, que é o background. Self.bg vai ser o que? Vou carregar uma imagem, pygame.image.load. Vou carregar, e qual a imagem que vai ser? Vai ser aquele fundo aqui, ó, PNG. Botão direito nele, copiar o caminho relativo, vem aqui, abre aspas, Ctrl V. Então ele está aqui. Aí aqui atrás a gente vai colocar aqui, ó, ponto .convert. E aí a gente tem dois convert.
Convert e convert alpha. O que o convert faz? Ele carrega essa imagem e ele converte para um arquivo mais otimizado para rodar dentro do Pygame. Só isso. Qual que é a diferença de um para o outro? O convert alpha é quando as nossas imagens têm transparência. Então, quando a nossa imagem tem transparência, para ele converter e manter a transparência, a gente usa convert alpha. Como essa imagem não tem transparência, eu vou usar o convert normal. Então, ele só vai converter para um arquivo otimizado. Beleza? Agora, ó, o BG, se a gente parar o mouse aqui, ele fala, ó, o BG é uma surface. Então, uma imagem é uma surface igual a nossa tela é uma surface. Para a gente colocar uma surface em cima da outra, tem a função bleach. Então, aqui dentro do laço while, ao invés da gente pintar de cinza, a gente não vai fazer mais isso. Eu vou colocar aqui, ó, self.tela.bleach, ou seja, eu vou blitar na tela alguma coisa. O que eu vou blitar? O self.bg, que é o background, aquela imagem que a gente carregou. E aqui eu preciso passar uma posição X e Y, onde vai aparecer o canto dessa imagem. Então, essa imagem vai aparecer no 0 em X e 0 em Y. Então, a todo momento agora, ele está colocando a imagem na tela, não está mais pintando de cinza. E o 0 em X e 0 em Y ficou aqui, ó. O que isso aí significa? Eu tenho aqui a nossa tela, então a gente tem a nossa tela e a gente tem a nossa imagem. Então, vou colocar aqui, faz de conta que é aquela imagem que eu acabei de colocar lá. Por padrão, o Pygame faz o quê? Ele pega sempre o topo do lado esquerdo, o top left, esse canto aqui, ó. Tá? Então, o que eu falei lá pro Pygame fazer, pro Python fazer, né? Eu falei que essa imagem ia ser colocada na tela. Vai ser colocada na tela, certo? Blitado na tela. Aí ele falou, em qual posição? Eu falei, ó, é para blitar na tela, mas eu quero que blite na posição 00 da tela. Que é essa posição aqui, 00 da tela. Por padrão, o Pygame sempre pega o topo do lado esquerdo de qualquer objeto, de qualquer surface. Então, ele vai pegar esse canto aqui da nossa surface e vai colocar no canto 00 da tela. Foi isso que eu falei. Por padrão, ele sempre pega o topo left, top left do objeto. Esse canto aqui é o top left. Ignorância. Vou colocar 18 aqui, ó. Esse canto aqui é o top left. Além desses, nós temos vários outros. Top do lado direito, top right, que é esse ponto aqui. Então esse é o topo esquerdo, left, topo direito, top right. Nós temos as partes de baixo, que é chamado de bottom. Ele pega como bottom. Então esse bottom aqui, bottom. Então esse bottom é o bottom esquerdo, bottom left. Esse bottom aqui é o bottom right. Tá? Além desses, nós temos outros. Nós temos esse meio aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então esse de cima aqui, ele está no topo, só que ele está no meio do topo. Então ele é tratado de meio top, mid top. Esse aqui de baixo está no meio da parte de baixo, então é meio bottom, mid bottom. Esse está no meio do lado direito, então esse daqui é tratado de mid right. E esse aqui é o meio left, o meio esquerdo. E por último nós temos esse daqui que é o centro, center, só isso. Por padrão, como eu falei, o Pygame sempre pega, de todos os objetos ele começa com o top left. Então foi o que a gente fez. O top left, como ele pega por padrão top left, esse top left ficou no canto 00 da tela. Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Bleach na tela. O que você quer blitar na tela? A imagem do background. Tá, qual é a posição da tela que você quer blitar? Ó, blita no canto 00 da tela. Então ele blitou lá a nossa imagem. Certo? Beleza. Agora, deixa eu ver aqui. Dá pra gente criar já a matriz, tá? Só que a matriz vai ser um arquivo separado. Ela vai tratar de criar só a matriz.
Aqui é só a nossa tela já foi criada. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte, porque nada do que a gente fez aqui foi aquela tela que a tela basicona que a gente fez, né? Só que a gente usou classe para fazer isso. Agora a gente vai criar, eu vou deixar para criar no próximo vídeo, porque aí fica vídeos curtos, beleza? Então essa parte aqui foi a parte de criação da tela. Espero que vocês tenham entendido aí. Se não entendeu, volta o vídeo. Até a próxima aí.